Olá, nós estamos indo para o nosso terceiro encontro nesse nosso bate-papo sobre obesidade infantil, e hoje a conversa vai ser como interpretar os resultados da antropometria. Bom, então a gente comentou no nosso último encontro a importância de se pesar e medir as crianças e de criar os índices. Mas com o que a gente compara, né? A que a gente compara aquele resultado que a gente encontrou? Então, eu queria contar para vocês que desde 2006 que a gente vem utilizando as curvas da Organização Mundial de Saúde, que foram fruto de um grande estudo, né, um estudo multicêntrico, que levou aí em consideração as questões genéticas para criar essa referência que hoje nós utilizamos e que está aí na caderneta da saúde das nossas crianças, e que é a recomendação de referencial tanto do Ministério da Saúde como da Sociedade Brasileira de Pediatria. Essas curvas, elas foram criadas principalmente para as crianças de 0 a 24 meses, por meio desse estudo, como eu falei, que foi um estudo longitudinal e que acompanhou crianças nascidas em 6 países de diferentes culturas, de diferentes hábitos alimentares e de perfil também social bastante diferente. Mas que garantiu que todas essas famílias tivessem uma renda mínima para comprar esses alimentos, que essas gestantes fizessem pré-natal e não fossem tabagistas, e que esses bebês fossem aleitados ao seio pelo menos até os 4 meses de vida. E essas crianças foram acompanhadas por uma equipe de saúde, de forma que o seu peso e a sua altura foram monitoradas, e essas crianças desses 6 países de etnias bem diferentes apresentaram um crescimento muito semelhante. Então, se entendeu que o ambiente é um fator determinante para o crescimento linear e ponderal dessas crianças, quando se tem condições adequadas para que isso aconteça, né? Então, percebam que o aspecto genético, ele é importante, mas o ambiente passa a ter uma relevância muito grande e determinante, mostrando, inclusive, que 6 países de etnias tão diferentes possam ter bebês aleitados ao seio em condições adequadas aí econômicas, de renda, de acesso a alimento, possam ter crescimento e ganho de peso muito semelhantes. E é daí que veio, então, essas curvas da Organização Mundial de Saúde, né? Hoje a gente tem a curva até 5 anos, que é o ANTRO. Esses são softwares gratuitos, que é possível se colocar, né, fazer o download disso nas máquinas, mas também, e são essas representações gráficas que são os gráficos que a gente encontra nas cadernetas das crianças. E nós temos para as crianças de 5 a 19 anos o AntroPlus. Esses sim foram base de dados do CDC e foram tratadas, foi feito um tratamento estatístico, e aí tem uma curva diferenciada para crianças de 5 a jovens de 19 anos. Essa é a carinha da calculadora que é possível ser instalada aí em qualquer computador. E é muito importante a gente trazer a representação gráfica do que essa calculadora faz, né? Então, por exemplo, a gente vai aqui falar um pouquinho das crianças que foram apresentadas no caso clínico, não é? O Matheus e o Pedro Miguel, né? Lembrando que existem curvas de peso para a idade para meninos e meninas, como a gente está falando de 2 meninos, que são os filhos da Sandra, não é? Então a gente vai usar aqui os gráficos que estão em azul, porque, como eu disse,
a variável sexo modifica a distribuição de estatura e peso. Mas esses gráficos vocês vão encontrar na cor rosa para as meninas de 0 a 5 anos e também para as crianças de 5 e adolescentes de 19 anos. Então, a gente só vai falar de meninos aqui, então só vai aparecer gráfico azul. Mas lembrem, tem também o gráfico cor-de-rosa para as meninas, ok? E aqui vocês estão vendo, então, o gráfico de peso para a idade. A linha verde, ela corresponde à média e à mediana da população. Então, dentro daquelas curvas que eu citei, né, da Organização Mundial de Saúde, aqui a média das crianças se encontravam nessa linha verde. E aqui cabe um conceito de normalidade. Então, toda vez que eu tenho uma variável biológica, como o peso e a altura, essas variáveis biológicas, geralmente, elas se distribuem de forma normal, que a gente chama, ou seja, na forma de um sino. Então, os extremos são semelhantes dessa curva, e o que está no meio dessa curva é o que a gente considera normalidade. Então, toda vez que eu me afasto da curva verde, eu aumento a chance de estar lidando com uma criança com peso e altura fora da normalidade, tá? Então, aqui, os termos que a gente usa para as crianças que estão na linha verde no gráfico peso por idade, eu digo que o peso é adequado para a idade. Quando eu vou me afastando, né, e vou ultrapassando a linha vermelha, eu digo que esse peso está elevado para a idade. O mesmo eu posso dizer para as linhas de baixo. Aí eu não estou falando de obesidade, mas é importante a gente lembrar, porque a desnutrição ainda, infelizmente, existe nos nossos meios, tá? Então, quando eu tenho uma criança com peso abaixo da linha vermelha, eu digo que o peso é baixo para a idade. Quando esse peso estiver acima da linha da linha preta, perdão, eu digo que o peso é elevado para a idade, e quando ele está abaixo, eu digo que é muito baixo para a idade. Tá? E no caso, o nosso menino Matheus, né, que chegou com as informações de peso e altura do caso clínico, ele está aqui, né? Ele tem 4 anos 4 anos e 9 meses e está pesando 23 quilos. Então, é uma criança que tem o peso elevado para a idade. E quando a gente vai ver a estatura, a gente tem o mesmo raciocínio, né? Então, quando a criança está com a estatura na linha verde, eu digo que é uma estatura adequada. Então, toda essa parte aqui de cima, verde, vermelha, é a estatura adequada para a idade. E quando eu tenho uma criança que está com a estatura abaixo da linha vermelha, é uma baixa estatura, e aqui, baixa estatura grave ou muito baixa estatura. E aqui está o nosso menino de 4 anos e 9 meses, o filho caçula da Sandra, que tem uma estatura adequada para a idade. Né? É comum a gente ter crianças com excesso de peso e que tenham aí estatura acima da média para a idade. E quando a gente vai ver o peso por estatura, o que a gente vê? A gente tem a mesma classificação, né? O que está na linha verde a gente chama de eutrofia, ou seja, o seu peso está adequado para a estatura da criança. Quando a criança se encontra na linha amarela, acima da linha amarela, é risco para sobrepeso. Abaixo da linha vermelha é magreza. Acima da linha vermelha é sobrepeso. E acima da linha preta é obesidade. E abaixo da linha preta é magreza acentuada. Então, percebe que quanto mais distante eu vou, quanto mais eu vou me afastando da linha verde, mais distante o dado de peso e altura vai ficando, mais grave é a situação do desvio nutricional. E aqui vocês veem que o caçulinha da Sandra já está com quadro de sobrepeso. Ele está entre a linha 2 e 3 de score-Z, tá? O índice de massa corporal, ele pode ser usado como complementação do peso para a estatura nessa faixa etária. E a gente vai fazer
as mesmas leituras que a gente fez para o peso para a estatura. Então, quando estiver na linha verde, eutrofia, quando estiver entre a linha amarela e a vermelha, entre o Z-score, +1 e +2, é risco para sobrepeso. Quando estiver acima da linha vermelha e abaixo da preta, a gente vai diagnosticar como sobrepeso. Se estiver abaixo é magreza, se estiver acima da linha preta é obesidade e abaixo é a magreza acentuada, né? Então, para as crianças de 0 a 5 anos, a gente pode fazer uma combinação de 4 índices antropométricos, de forma que a gente tenha aí maior detalhamento do diagnóstico nutricional. E aqui, só confirmando aquilo que o peso para a estatura já mostrou, do filho caçula, do Matheus, do caso clínico que vocês estão acompanhando no curso, o Matheus está com sobrepeso, certo? Agora a gente vai falar do menino mais velho, né, do menino de 9 anos, e entender um pouco como que ele fica nessa classificação, né? Então, de novo, a gente utiliza peso por idade, e aqui a gente está falando exatamente das mesmas terminologias que a gente usou, né? Então, baixo peso para idade, muito baixo peso para idade, peso elevado para idade e peso elevado para idade aqui também nesse diagnóstico. Aqui é importante dizer que não muda, né? E o que a gente vê é uma criança com o peso elevado para a idade. Quando a gente vai falar de estatura, também o diagnóstico aqui é semelhante, tá? A gente não muda dessa faixa etária os termos. Então, estatura adequada em cima da eutrofia, né? Em cima da linha verde, perdão. E aí a gente tem baixa estatura abaixo do -2 score Z, que está representado pela linha vermelha, e a baixa estatura grave ou a muito baixa estatura, que está abaixo da linha -3. Quando a gente vai ver a questão da estatura do menino mais velho, a gente vê que é um menino que tem uma estatura, inclusive, acima do esperado, né, da média, ele está ali no +1 do score Z. Quando a gente vai ver IMC, aqui muda um pouquinho a classificação nessa faixa etária, isso é importante dizer, porque continuamos com a questão da eutrofia na linha verde, mas aqui, entre o +1 e o +2, a gente já tem o diagnóstico de sobrepeso, ok? A magreza, ela continua no -2, a obesidade é nas crianças que estão entre +2 e +3 score Z, a magreza acentuada entre o -3 para baixo do -3, e a obesidade, aí a gente tem acima do +3, obesidade grave. Então, perceba que o diagnóstico de risco de sobrepeso nessa faixa etária já não existe mais e a gente trata de sobrepeso, ou seja, excesso de peso para crianças que estão com o índice de massa corporal para a idade acima de +1 score Z. E aqui vocês veem que nós temos um menino mais velho aí beirando aí a obesidade grave. Bom, aqui é importante dizer a questão e a relevância da caderneta da criança, né, que é a caderneta de saúde, que é o passaporte da cidadania, que desde 2017, essa caderneta tem sido a ferramenta recomendada para a vigilância, um documento indispensável, não só para a questão da vigilância nutricional, mas também a questão da vacinação, a questão dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é muito importante a prática de se alimentar essas informações na caderneta da criança e explicar para a mãe. Quanto mais ponto tiver na curva, na caderneta, mais vigiada e mais monitorada essa criança está sendo. Então, às vezes a gente, infelizmente, vê lá uma caderneta com a curva sem nenhum preenchimento ou com um pontinho, né? Então, curva com um ponto
não mostra o que está acontecendo com a criança. Esse é um acompanhamento longitudinal, né? E um outro aspecto que eu queria trazer para finalizar nosso encontro de hoje é que essas informações, elas devem também estar compondo o sistema de informação que existe, inclusive para a formulação de políticas públicas, não é? Então, essa inclusive é uma importante linha de ação para a prevenção da obesidade infantil, ou seja, fazer a vigilância, pesquisa e avaliação. Então, para isso existe, né? Existem várias formas de fazer o monitoramento, mas o Sisvan tem sido a nossa plataforma de eleição, de forma que ele pode integrar esses sistemas de informação, né? E quanto mais alimentado esse sistema, quanto mais qualificado o dado que vai para esse sistema, melhor a condição de decisão o gestor tem, né? E é a população também, porque são dados abertos, então a própria população pode ver aí o que está acontecendo na cidade dela. Então, é muito importante que os profissionais se familiarizem com a importância e com a forma que a plataforma aí opera, no sentido de dar maior cobertura para as crianças, né? Então, hoje, o que nós conversamos, né, nesse encontro? Primeiro, a gente passou pelas curvas, entendeu um pouco como essas curvas funcionam e como as crianças da Sandra estão. Então, a gente deu aí o diagnóstico das crianças de sobrepeso para o mais novo e de obesidade para o mais velho, né, por meio do uso da antropometria e das curvas. E a gente tratou também da importância de compartilhar essas informações com a família, utilizando a caderneta da saúde, e com os gestores, utilizando o Sisvan, e então ampliando aí o olhar de uma forma mais coletiva, ok? Nos vemos então na próxima conversa. Até mais!